Olá pessoal, hoje estamos aqui com a arquiteta Isadora Forest, responsável pela assinatura da arquitetura do projeto do All Day Smart Home, e a nossa ideia é fazer um bate-papo um pouco aí sobre algumas condicionantes, algumas diretrizes desse projeto, alguns diferenciais que nós buscamos nessa concepção. Então agradeço aí a tua disponibilidade de tempo para a gente bater um papo sobre o All Day. Para começar, a gente gostaria de entender quais foram as inspirações para esse projeto da arquitetura e os principais desafios iniciais, né, para essa concepção do empreendimento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar projetando o All Day, que é um edifício extremamente bem localizado, que ele é voltado para uma vida urbana, estando perto de supermercado, lojas, bares, entre outros, que faz parte da rotina e do cotidiano de cada um. Então isso foi a premissa para a gente começar a projetar o All Day. Então a gente pensou em algo voltado para esse cotidiano, unindo o trabalho, a convivência e o lazer. Então são os apartamentos compactos, mas bem dimensionados, com tudo que precisa para a rotina do dia a dia, unindo aí o espaço do trabalho, que tem um espaço coworking, então tu não precisa sair de casa para uma reunião, tu não precisa estar dentro de casa que tem muito barulho, então tu tem esse espaço reservado no edifício. Tu tem para o lazer academia, um salão de festas também para reunir os amigos, um terraço para contemplação. Então eu acho que é um edifício completo. A gente partiu dessa premissa, a vida cotidiana. Legal, a gente até usou aí como enredo, né? Urbano, tecnológico e completo. Pensando em fachada, Isa, o que vocês, na questão de design, de materialidades, de cores, um dos cuidados também que a dimensão sempre tem é a questão da durabilidade das fachadas, né? Então isso é uma preocupação que a gente tem, que de fato quando o projeto esteja entregue, tenha sido feitas boas escolhas, né? Em termos dos materiais ali aplicados e as tecnologias de construção. Pensando na fachada, o que você poderia nos contar aí das principais escolhas da fachada do All Day? Então, a premissa foi que algo que fosse atemporal. Então, a gente buscou materiais que não caem de moda com o tempo, como o concreto, que é um material natural, as cores um pouco mais sóbrias, em contraste com o azul. Então, esses elementos também trazem uma sensação de solidez, algo que é a premissa da construtora Dimensão. Legal. A gente trabalhou ali também com revestimento cimentício na fachada, né, que traz esse aspecto do concreto, e realmente um dos cuidados acho que foi essa conexão, né, a conexão do urbano, se tratando aí da principal avenida de Chapecó, e a gente ter uma arquitetura que está inserida nesse meio, se destacando, mas ao mesmo tempo compondo, eu diria, né, o que está no seu entorno. Ela abraça realmente o meio em que ela está inserida, né, então ela tem um conceito bem tecnológico, bem urbano mesmo. E outro cuidado que a gente teve foi também utilizar os brises na fachada, na parte da garagem, para que a gente consiga manter sempre uma ventilação permanente e ao mesmo tempo uma privacidade e segurança. Então foi feito também esses brises, e os brises metálicos se harmonizam totalmente com o concreto, que traz essa solidez no embasamento, né? A partir daí começam as torres. E no topo tem a parte de lazer, que daí ele conecta e traz uma vista ampla com o meio urbano que ele está inserido. Legal. Isa, uma das coisas também que acho que vocês conseguiram explorar bem, e até gostaria que tu pontuasse isso, acredito que seja um dos principais diferenciais do All Day. Nós estamos falando aí de uma orientação solar muito interessante, por a gente ter justamente ao lado aí um supermercado já estabelecido, né? Então toda essa questão da fachada norte, a gente explorou bastante isso. Eu gostaria que tu explicasse essa questão de condição de iluminação, de ventilação natural e a fachada norte, que eu acho que é um diferencial bem legal do All Day, né? A grande vantagem dele é que a gente tem esse sol norte permanente. Por ser um mercado super solidificado já na cidade, ele vai ser sempre permanente essa vista do norte. Então a iluminação e ventilação natural que vai ter, isso é realmente um grande privilégio. Então todos os apartamentos, 100% dos apartamentos vai pegar sol e ventilação, ou na manhã ou na parte da tarde. Ao lado sul, a gente acabou isolando ele com a parte de escadas e corredores, então que seria uma área mais úmida, sem sol. Então todo o projeto ele é privilegiado em termos de insolação e ventilação. Então acho que isso é um grande privilégio por você não ter outro prédio na frente fazendo sombra e impedindo também essa vista mais alongada do meio urbano. E principalmente quando a gente fala em banheiros também, né? A gente percebe às vezes os apartamentos mais compactos acabam tendo que provocar túneis de ventilação e afins, né? E no All Day, com essa arquitetura, com essa disposição, a gente conseguiu realmente que todos os cômodos de todos os apartamentos tivessem essa
condição de iluminação e ventilação natural, que eu acho que é uma entrega de conforto e bem-estar superior. O All Day, ele veio com essa proposta de ser apartamentos compactos, devido justamente até a própria localização, mas um produto mais exclusivo. O que é exclusividade? Acho que é uma entrega mais completa para um número menor de pessoas que vão estar se utilizando disso. É um apartamento que a gente está falando de apenas 12 tipos de apartamentos. Numa região como essa, numa localização que é a Avenida Getúlio Vargas, um empreendimento novo sendo lançado no mercado, realmente é menos gente transitando dentro do edifício, né? Então essa mobilidade, né, Isa, acho que queria que tu comentasse também essa questão da mobilidade, do uso dos espaços comuns para um número talvez menor de apartamentos do que habitualmente a gente está percebendo aqui em Chapecó, né? Sim. Com certeza, isso é uma grande vantagem, né? Tu ter um número limitado e um lazer que ele condiz com o número de apartamentos. Então vai ser sempre uma área mais tranquila, para uma convivência melhor entre as vizinhanças, até pela tecnologia que é oferecida pelo empreendimento. Foi uma área bem dimensionada proporcionalmente à quantidade de pessoas morando, não é aquele edifício que você não tem uma mínima convivência com os vizinhos pelo fato de ser muito grande e ter muito número de pessoas transitando dentro do prédio, então a gente consegue ter um certo controle do que acontece ali dentro. Né? É uma coisa que a gente tem discutido bastante, acho que é muito importante na hora do cliente fazer a escolha, né, da aquisição de qualquer tipo de imóvel que seja, olhar a área total, né, da unidade, porque às vezes a gente fica muito refém da área privativa e a área total, na verdade, quando você está comprando uma área total. Então, quanto maior for a área total proporcional à área privativa, isso quer dizer que você tem mais conteúdo de entrega para essa unidade, né? Então, como tu comentou, uma área de lazer, uma área de circulação, está muito condizente, né? Percentualmente falando, é uma área grande que compõe a área privativa. Em tecnologia, logicamente que o All Day ele tem essa chamada de ser um smart home, né? E a gente está falando de um empreendimento sem chaves. Então eu queria também que tu explicasse, né, Isa, qual é essa concepção. Por que sem chaves, né? Os controles de acesso, para uma dinâmica do dia a dia, que nem tu comentou, faz todo sentido. Sim. Quando a gente começou o trabalho junto com a Dimensão, essa foi uma premissa muito forte no projeto, né? A tecnologia. Tanto que combina também com o cotidiano e vida no meio urbano, tudo sair sem chave. Então é todo por reconhecimento facial, em todos os ambientes, até por questão de segurança. Não ter daqui a pouco alguém estranho ou diferente transitando pelo prédio, impedindo a falta de segurança. Então todos os ambientes tu precisa ter esse reconhecimento facial. As fechaduras digitais, né, também que vão ser entregues nos apartamentos. E um detalhe legal que a gente agregou, que foi o sistema fotovoltaico, né, no empreendimento, né? Então isso vai ser, de certa forma, entregue às unidades, né? Vão ter esse benefício de estar produzindo uma energia limpa e isso ajuda significativamente a redução do custo do condomínio enxuto. Pensando talvez até um produto para investidor, né? A gente imaginando o All Day nessa linha de raciocínio, também esse equilíbrio eu acho que ele é bem interessante, ter uma coisa, um empreendimento legal, atual, mas que gere menos despesas, né? Para você ter uma liquidez, uma rentabilidade melhor, né? Com certeza, isso contribui bastante com a rentabilidade, porque tu tendo essa economia de energia já serve como um certo investimento também. Ter hoje essa facilidade contribui bastante até para realmente os investidores. Exatamente. Onde tem aquele custo fixo e uma rotatividade, então consegue estar equilibrando e ter mais ganho numa futura locação ou numa futura venda. Na hora de escolher, dentre as opções, aonde a gente enxerga que o All Day tem alguns pontos interessantes. Pensando esse imóvel pronto, né, daqui 2 anos, que é a entrega dele já, a gente está falando realmente de um empreendimento na Avenida Getúlio Vargas, em termos de localização, né, excelente para essa proposta. Uma fachada norte preservada, ou seja, as divisas consolidadas aí, né? Essa questão da exclusividade, que é ter menos gente morando num empreendimento, acho que quem depois quiser local, quiser morar, isso é notório que se entrega mais conforto. Essa tecnologia para a dinâmica do dia a dia, que ela é muito legal. Um condomínio mais reduzido, né, em termos de já ter um sistema fotovoltaico aí à disposição. Outro ponto legal, né, que a gente conseguiu encaixar 3 elevadores. Né? Isso aí é um fato bem importante, né, para ajudar na mobilidade. Então, às vezes, eu não preciso ficar esperando tanto tempo no elevador.
então tu consegue ter uma mobilidade rápida. E outra coisa também que eu acho que vale a pena a gente estar contando aqui, que as áreas internas vão ser entregues todas mobiliadas, todas bem conceitualmente planejadas, como o espaço, o conceito dos espaços também condiz também com a modernidade, com essa vida cotidiana, como o espaço de drinks, né, que é um espaço de lazer, que ele é bem despojado, bem jovial, para que tu consiga receber os amigos numa área de descontração, até pode ser depois de uma reunião de trabalho, que tu tem um espaço coworking ali, pode estender essa área de lazer ao lado, tem o rooftop ali, que tu consegue ter uma contemplação numa área de lazer, voltada ali pro meio urbano, academia bem equipada também. Essas áreas de uso comum e sociais, enfim, do empreendimento, a Dimensão vem investindo bastante nisso, porque a gente já percebeu com essas últimas entregas que tivemos, né, quando é realmente feito algo muito bem feito, planejado, com projeto de interiores, enfim, o pessoal usa muito e valoriza o empreendimento, dá vida para o empreendimento. Quando a gente fala em ser completo, é olhar do começo ao fim, né, desde o cuidado da estrutura, essa parte mais de construção que a gente tem um cuidado muito grande, até os mínimos detalhes, que é o acabamento, a decoração, a automação nas áreas sociais, enfim, a sonorização. Eu acho que isso é o que faz realmente, lá na frente, um produto ser diferenciado do outro. É o pacote, é o ciclo, é o todo. Então, acho que isso foi bem colocado. E ficou muito bonito realmente esse food place, né? Uma pegada mais pub, a gente pensando num público mais jovem, utilizar disso, workplace, esse espaço negócios, né? Então, para o dia a dia, como já foi comentado, ele é um espaço que vai estar pronto lá para uma videoconferência, para uma chamada, para um podcast, para alguma coisa assim, né? Então, um local bem interessante. E ainda assim, a gente está falando do All Day, um projeto que você tem tudo ao seu redor, né? Então, mesmo tendo academia, tem 3 academias do lado, mesmo tendo um espaço lazer com food place, tem supermercado, tem barzinho, tem realmente uma oferta de conveniências muito, muito legal, né, para todo o empreendimento. Realmente ele condiz com o conceito dele, né, que a aldeia estar inserido no meio urbano e proporcionar essa vida cotidiana junto com algo que existe ao redor dele. Isso aí. Essa facilidade de ir e vir, ter tudo no local, no próprio prédio, né, como reuniões, bar, moradia completa, e o layout dos apartamentos foram muito bem pensados. Então, não é aquele espaço que às vezes ele é grande, você vai mobiliar, ele não cabe nada. Ele foi pensado já com a mobília, projetado já com a mobília para que consiga ser tudo bem planejado dentro dele. Assim, né, Isa, falando um pouco das plantas baixas agora, as opções de plantas, né? A gente está falando aí de opções de 2 dormitórios, né, que tem uma adaptação até possível para se transformar em uma suíte, em um escritório, os apartamentos estúdio e o apartamento de 1 dormitório, que é um apartamento, um conceito diferente que a gente trouxe para o mercado também, que entrega mais espaço, mais individualização, né? Tu tem ali um quarto privado. E uma coisa que a gente sempre fala, compacto não é sinônimo de pequeno, né? São coisas diferentes. Eu acho que a inteligência do dimensionamento compacto consegue te proporcionar conforto em níveis superiores, né? Então, nós criamos até o Pack Mobília, que é uma opção para o cliente, se ele quiser já adquirir, né, a unidade com a mobília pronta, uma mobília também muito bem feita. Então é uma opção que o cliente tem nesse empreendimento para já sair morando, já sair locando. É uma facilidade bem grande. Uma facilidade. Mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho de cada planta, assim, até para a gente entender um pouco das metragens que foram pensadas, acho que são metragens legais, né? E essa consideração de ventilação, iluminação, são apenas 6 apartamentos, né, no pavimento. E assim, a gente não fala só de metragem, é uma metragem onde a mobília foi colocada de acordo com a planta, pensando que realmente cabe uma cama legal, um guarda-roupa legal, a cozinha consiga ser completamente mobiliada. Então aqui falando primeiramente de frente para a avenida, esse apartamento de 2 quartos, então ele foi pensado realmente numa dimensão que ele cabe tudo que você precisa, não tem aquele espaço apertado, são todos os 70 metros quadrados que a gente fala, ele é bem mobiliado. Tem um espaço também de varanda para ter esse outdoor, com a vista para a avenida, contemplando, é uma área extra de lazer, que
você tem. Outro diferencial é que tem a churrasqueira, né, que a maioria dos apartamentos compactos não entregam isso. com os apartamentos estúdios acaba não entregando essa parte com churrasqueiras. Falando do outro dormitório, que é um de 38 metros, que é um estúdio, mas existe também a possibilidade de fazer uma divisão com quarto, através da mobília. Então a gente deixou a planta livre para que você possa ter essa possibilidade de layout, de abrir ou fechar ou semi-integrar o quarto. Falando do outro apartamento, que é os de 64 metros quadrados, o objetivo foi manter uma ampla ventilação no ambiente, com um quarto separado, não ser estúdio, ser um apartamento de um quarto, porque muitas vezes as opções que tem no mercado são só dos apartamentos com aquele quarto que acaba sendo pequeno para ti ter a possibilidade de fechar ele. Assim tu tem um espaço de estar maior, churrasqueira, consegue colocar uma mesa de jantar, uma cozinha integrada e ainda ter um quarto preservado, fechado. Então acho que esse é um produto que está faltando no mercado e a gente conseguiu trazer para esse empreendimento. É legal, eu acho que esse de um dormitório assim, foi uma sacada bacana, né? A gente às vezes poderia até comparar um apart hotel que a gente fala, né? De tu ter realmente uma privacidade para o dormitório e uma área integrada boa. A gente está falando aqui de 64 metros privativos e 57 metros privativos do apartamento. Então tem muito apartamento, às vezes até de 3 dormitórios, né? Que não entregam um espaço de jantar, de sala, de cozinha, essa integração com essa metragem, né? Então, um ambiente bem legal. E o plus que seria essa sacada com churrasqueira também, né? É um apartamento compacto, sim, mas que entrega todos os confortos ou todas as particularidades, às vezes, de um apartamento diferente, né? Com mais peças ou com uma metragem até um pouco superior, né? Até com a experiência que eu venho tendo no mercado de interiores também, é que eu vejo muita gente comprando um apartamento de 2 quartos, porém tendo que integrar mais um quarto à sala ou integrar mais um quarto ao próprio dormitório, né? Coisa que já não aconteceria nesse tipo. Então ele já é um apartamento pronto para esse público que busca esse formato. O estúdio ele acaba sendo um apartamento mais transitório de ocupação que a gente fala, né? Lógico, você pode morar num estúdio, mas normalmente é quem tem uma rotina do dia a dia bem agitada, né? Então normalmente não vai fazer comida em casa, não vai fazer jantar em casa. Dificilmente vai ter muitos convidados em casa falando no estúdio, né? Então, acho que foi legal porque a gente deu, de certa forma, uma preferência de espaço pro dormitório, né? Tanto que ele fica na janela, no espaço de ventilação, no espaço de iluminação. O estúdio tem essa pegada, né? Eu vou para casa, tudo no seu lugar, mas eu tenho o espaço do dormitório maior, um espaço para botar uma cama boa, né? E aí tu tem um apoio de cozinha, um apoio de jantar. Esse estúdio também teve um dimensionamento inteligente e aquilo que a gente comentou, um banheiro com ventilação natural, né? Então tu tá falando aí realmente de uma condição mais interessante para o inverno, principalmente que às vezes é mais úmido, né? Um estúdio diferente. Um estúdio diferente. E ambos os tipos, tanto de 57 quanto de 64, eles têm esse diferencial da churrasqueira. Esse então, de um dormitório, né? De um dormitório, é muito difícil tu encontrar um apartamento em churrasqueira. Eu acho que na nossa região isso é muito pedido e faltava esse produto. Com certeza. A gente foi muito feliz, assim, o All Day, ele veio com uma intenção de ser um apartamento compacto, um smart home exclusivo, que traga mais exclusividade. E exclusividade eu acho que é isso, é entregar mais para menos, né? Ou seja, para menos pessoas, uma menor ocupação, uma dinâmica, uma mobilidade mais interessante. E pensando realmente, a gente tem que sempre se enxergar morando, né? Independente do projeto que a gente está fazendo, a gente tem que se enxergar morando, ocupando. Essa dinâmica de área de lazer, menos gente no prédio, as metragens um pouquinho maiores, com certeza. A localização, a praticidade do entorno, acho que essa soma de coisas é que faz o All Day ser um empreendimento, uma opção que se diferencia. Com certeza, acho que esse é um maior diferencial. Tu ter esse estúdio que tu se sente confortável, que tem uma metragem um pouquinho maior, que tu não sente aquela enclausurado, né? Então tem janela, a sala tem janela, o banheiro tem janela, área de serviço. Então ele é um apartamento extremamente bem ventilado. Fora que a gente tem todo o Sol Norte, né? Que isso é um grande privilégio. Com certeza. Que esse empreendimento é uma dimensão.
no sentido do que a gente se propõe a executar com cautela, com cuidado, prumo, nível, esquadro, o nível de materiais, de acabamentos que a gente está colocando aqui, é o mesmo nível de um empreendimento que a gente poderia chamar de alto padrão ou, enfim, qualquer outro rótulo, né? Então, realmente, assim, não é porque a metragem, às vezes, é um pouco menor, que está sendo feito ou executado de uma forma diferente, bem pelo contrário, as técnicas construtivas aprimoradas, atualizadas, que trazem essa durabilidade maior, esse desempenho térmico, acústico. Quando a gente faz um projeto, a gente pensa que vai ser para sempre. Então as melhores escolhas têm que ser tomadas na hora certa. Eu acho que aqui a gente conseguiu juntar a expertise da dimensão em termos de construção com uma arquitetura muito inteligente, né, que trouxe realmente um apelo de exclusividade, um apelo de estética e de funcionalidade bem interessante. Outra coisa que eu acho que cabe a gente comentar é que desde o início ele foi projetado todo em BIM, que é uma tecnologia que ajuda a gente a evitar muito erro em obra e também o atraso, né, quanto à execução. Então todo o hidroelétrico, o estrutural, desde o início da construção do projeto, ele foi muito bem feito, muito bem compatibilizado, o que permite a obra subir na velocidade que está subindo. Agora a gente está realmente já iniciando a parte dos apartamentos tipos, está andando numa velocidade muito legal, mas isso é mérito realmente de um projeto que foi compatibilizado, que já foi projetado numa plataforma tridimensional, e aí realmente o que o comprador, enfim, adquire é o que vai ser entregue, né? Não tem aquela surpresa do shaft, a surpresa de uma medida diferente. Então isso é uma responsabilidade que a gente assume e faz acontecer. E isso é resultado de uma equipe multidisciplinar que a gente formou, né? Desde captar o tipo de público, a falta de tipologia que existe no mercado para a gente propor, até de uma engenharia extremamente competente que para a gente juntar todos os projetos para trazer esse resultado não só de arquitetura, mas arquitetura e engenharia condizente com o padrão que a gente está trazendo para o prédio e para Chapecó, para o meio urbano que ele está inserido. Legal. E também, né, a gente aí, para finalizar, a questão também do cuidado um pouco dessa questão do luminotécnico, o prédio à noite, né, como ele vai ser. Então a gente pensou ali realmente em alguns detalhes, né, bem pontuais que vão trazer uma sofisticação bem legal de iluminação, né, para a fachada. Através da iluminação, a gente valorizou bastante esse detalhe do embasamento do concreto, quis trazer como um conceito do projeto e também uma iluminação linear dentro da verticalidade dele. Então, que enfatiza essa fachada dele, que vai ficar bem à vista de quem sobe a avenida. Legal. Então, eu acho que vai trazer uma arquitetura bem legal para o meio urbano. E eu sempre falo assim, que a arquitetura vai sobreviver a gente. Então, é legal a gente pensar no projeto desde o início, que a gente vai morrer, vai passar gerações e o prédio vai continuar ali. Então, a gente pensa numa arquitetura que ele possa atender futuramente não só os usuários atualmente, mas que ele continue sendo bem visto pelo tempo e atendendo às expectativas do meio urbano. Legal. Isa, obrigado pela tua disposição. Acho que foi um bate-papo bem legal, bem esclarecedor. O Aldeia é um projeto diferente, às vezes a gente conversando e se aprofundando dá para ter mais clareza sobre isso, né? Certeza. E a gente está muito feliz aí com o andamento já das obras, das vendas, tem ainda opções, tem ainda oportunidades no Aldeia. A nossa entrega está programada para 24 meses, 2 anos, passa rápido, né? Então logo logo a gente vai ter, se Deus quiser, o Aldeia aí brilhando na Avenida Getúlio Vargas. E pra gente foi um prazer estar projetando o Aldeia junto com a construtora Dimensão e com a equipe multidisciplinar que foi fantástica. Legal, muito obrigado.